Então tá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ou muito bem-vindas. Eu sou César Fabri, sou economista, sou diretor da Credicrea. Para quem ainda não conhece a Credicrea, fica o convite aí para que conheçam. É uma cooperativa de crédito voltada exclusivamente aos profissionais do CREA e do CAL, né? E também aos estudantes de engenharia, certo? Não vou fazer grandes comentários sobre o meu currículo, vocês podem dar uma olhadinha lá no convite da live, né? Mas eu estou aguardando então aí o Dr. Vitor entrar, que é o meu parceiro hoje aí na live, né? E o tema da nossa live hoje é saúde e economia em tempos de pandemia, certo? Eu vou convidar o Dr. Vitor então para que entrem, aí a gente começa aí o nosso bate-papo, ok? Seja muito bem-vindo aí, Alex. Vamos ver aqui se o Dr. Vitor ainda não entrou. Vamos aguardar um pouquinho só. Só um pouquinho. Pessoal, um recadinho durante a live. Deixem nos comentários aí da onde vocês são, né? Para que a gente possa identificar. E também encaminhem as perguntas nos comentários que o pessoal aí do CREA Júnior, eles vão estar anotando essas perguntas e vão nos repassando aqui, na medida do possível, nós vamos respondendo. E as perguntas que nós não conseguirmos responder de imediato ou durante a live, a gente responde ao término, né, no decorrer aí do dia de hoje ainda ou mesmo amanhã, tá bom? Opa, vamos lá. Um abraço aí ao pessoal da Credicrea que está me acompanhando. Obrigado, Thiago. Minha família também entrou aí, o meu primo Alan, minha esposa, Miriam. Abraço a todos. Eu não estou vendo o Dr. Vitor aqui. Dr. Vitor. Estou verificando aqui só se eu encontro. Ok, já encontrei. Vitor, então. Já está conectando. Boa noite, Dr. Vitor, tudo bem? Boa noite, Sérgio. Tudo bem, meu amigo? Beleza? Tudo jóia. Firme Vamos e forte começar. aí. Tudo certo por aqui também. Opa, que bom. Doutor Vitor, Pronto quer para falar nossa sobre... conversa aí já. Tá me Aí, escutando bem? tá perfeito. Tudo sob Beleza, controle. também te escuto muito bem. Então, tá bom. Quer aproveitar para se apresentar aí para o pessoal conhecê-lo um pouquinho? Então vamos lá. Tudo bem, galera? Eu sou Vitor Machado Benicá. Eu sou médico, resido em Criciúma. Sou especialista em clínica médica e medicina de emergência. Possuo uma rede de atendimentos e moradia para idosos. E estou atuando diretamente aí na linha de frente do coronavírus, na minha especialidade de emergência e clínica médica aí. Então, vai ser show de bola hoje aí. Então, tá bom. Como eu falei, nosso pessoal é direto forte durante essa live da quarentena, de lives que eles estão fazendo. As lives aí são excelentes, eu tenho acompanhado boa parte delas, certo? E essa aí, como eu falei, então, é o tema hoje, saúde e economia em tempos de pandemia. Doutor Vitor, eu vou começar com um tema aqui que me é muito caro, né? Que é falar sobre saúde, se saúde e economia, eles competem ou não. E aí depois eu passo a palavra para que o senhor comente um pouquinho sobre isso. Claro. Quando perguntam se saúde e economia competem, eu costumo dizer que elas são complementares. Vejam só, até estava acompanhando o pronunciamento do ministro Nelson Teich, o novo ministro Nelson Teich, no seu primeiro pronunciamento, ele falava dos pilares da saúde e ele citou 3 pilares da saúde e o primeiro deles ele disse que é o cuidado, o segundo, a educação e, pasme, o terceiro pilar que ele comentou ali foi a estabilidade econômica. Economia
para que vocês tenham uma ideia, o pessoal aí da engenharia que deve ter tido já a sua cadeira de economia, a economia ela é conhecida como uma ciência da escassez, né? E o preço de um determinado item, ele é determinado por demanda e oferta, certo? E num determinado patamar, há um preço que ele satisfaz a quem oferta e também satisfaz a quem demanda esse produto, certo? E trazendo essa questão para a saúde, hoje, falando da saúde hoje, ela está apresentando uma demanda que ela é infinita e para recursos que são escassos. Ou seja, né, gente, não há dinheiro para ofertar para uma demanda infinita. Por isso, talvez nós estejamos aí acompanhando esses preços absurdos que alguns governos, né, dos estados aí estão pagando nesses respiradores. Não há dinheiro para ofertar para isso. Eu lembro que há pouco tempo, meus pais aqui que cuidavam dos meus avós, da minha avó, minha mãe comprava as caixas de máscara aí a 5, 6 reais, uma caixa com 50 máscaras. Foi preciso agora que eu comprasse para o pessoal da Credicrea, para que atendesse ao público, né? E nós chegamos a pagar R$ 240 numa 50 máscaras. Então, assim, não há realmente dinheiro para ofertar numa demanda quando ela é infinita, né? Agora, há um grande paradigma nessa escassez, né? E principalmente em tempos de crise. Por quê? Porque eu vi o pessoal correndo atrás de álcool gel, eu vi o pessoal correndo atrás de papel higiênico, de máscaras, de cloroquina, né? E o que aconteceu foi que deixaram faltar para todo o resto do pessoal, né? E esse individualismo, ele acaba prejudicando e muito a sociedade. Esse paradigma da escassez, que eu chamo, né? Ele tem que ser reinventado agora pela otimização, pessoal. O que é otimização, né? É a capacidade de a gente fazer mais com muito menos energia, com muito menos água, com muito menos recursos, né? Agora, para passar a bola para o Dr. Vitor aí, que vai também, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre saúde, se saúde e economia eles competem ou não, né? Mas eu queria trazer para o senhor aí que eu tenho uma questão de saúde bem complicada aqui, viu, Dr. Vitor? Eu tenho um excesso de progesterona aqui em casa. Eu estou com uma quarentena aqui, com filha, esposa, mãe, cachorra e com a minha sogra, tá? Preciso dizer mais alguma coisa para o senhor aí? Não, né? Tá bem complicado aqui. Diz que há alguns estudos que mostram, principalmente com a entrada da mulher no mercado de trabalho, que as mulheres no mesmo ambiente, elas podem automaticamente sincronizar a menstruação, pegando uma TPM em massa aí na tua casa, tu pode aí até acabar sendo esquartejado aí, se 6 mulheres entrarem em TPM junto, aí, inclusive a cachorra. Tá? Da sogra eu não duvido. O César, mas assim, ó, o que eu vejo, assim, não só como alguém que está atuando na linha de frente, mas como alguém que também é gestor da área de saúde, é que a gente não faz saúde só com paixão, só com amor, né? Não é só com dedicação. A gente precisa de insumos, né? E numa corrida direta para a busca do EPI, às vezes eu vejo um lado muito, muito indignado com o gestor e fazendo até uma correlação de um Brasil, de um terceiro mundo, sendo que esse problema é um problema mundial. Os próprios americanos, que a gente pode ver a potência econômica que são, têm uma reclamação maciça dos profissionais da linha de frente que reclamam da falta de EPI. E não é por falta de dinheiro, é por falta de acesso mesmo, assim, né? Então, onde eu mais vi agora é que num período de crise e num problema tão grande quanto a gente vive, a criatividade ela se sobressai, né? Então, é nessa linha que a economia e a saúde entram, porque a saúde ela é a mandatária, pelo menos nesse momento, assim, né? E tem muita gente, muita empresa que acabou com uma criatividade excelente, até criando produtos que minimizam o uso desses EPIs para um produto que às vezes junta 3, 4, 5 tipos de proteção dentro de um único produto. Então eu vi muita gente se sobressaindo com criatividade
e despontando na frente, inclusive, da economia, utilizando da própria crise como um alavancar econômico, assim, né? Então, o que eu vejo, assim, da crise é que a gente tem um aceleramento dos processos tecnológicos. A crise, ela rompe barreiras, porque nós tínhamos aí, dentro da própria medicina, uma certa resistência à telemedicina. A gente tinha dentro da área da educação uma certa resistência à teleeducação, e isso chegou atropelando no meio da crise. Então, a crise ela tem o seu ponto positivo em nos tirar daquela rotina e ser uma questão disruptiva para também ter criações novas, assim, né? Dentro mesmo da nossa própria clínica, a gente teve sacadas muito boas, assim, iniciamos um processo de assistência remota aos visitantes para que eles não precisassem ir até o nosso estabelecimento. Então, eu acho. Pessoal, vocês me escutam? Voltando Ok, aqui, então, da crise se sai muita coisa boa quando se é apertado, né? Quando se é solicitado. Então, vejo que andam juntas, a linha de frente precisa entender a parte econômica e a parte econômica precisa entender a linha de frente. perfeito, doutor Vitor, boa leitura. Partindo já para uma questão mais técnica, né? Eu perguntaria hoje, eu vou tentar responder aqui como economista, o senhor depois como profissional da saúde, como é que a economia ela reage em momentos como esse aí. Uma parte da sua fala agora já nos trouxe, né? A gente acaba olhando para trás na economia e tentando aprender alguma coisa com o passado para trazer e aplicar agora, né? Mas a verdade é que essa é uma crise completamente diferente, sem precedentes. É um cenário de guerra mesmo, né, que eu estou vendo aí. Então, temos pela primeira vez em economia uma retração de oferta e de demanda, né, um fato único aí na economia, e isso aconteceu de forma simultânea no mundo. Não foi só num país ou numa região específica, né? Acabou acontecendo em todo o mundo. Eu tentei buscar na literatura algo que se parecesse com o que nós estamos vivendo hoje, né? Em economia, há sim algo parecido, muito próximo, ainda assim aquém do que nós estamos passando hoje, que foi a Grande Depressão, né? A crise de 1929. Desculpa trazer um pouquinho de história, mas faz parte do processo. Lá em 1929, na Grande Depressão, logo depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles entraram em uma fase de grande prosperidade econômica, né? Por quê? Porque a Europa ela estava completamente arrasada pelo conflito. Só que esses anos felizes não duraram muito, porque ali a partir de 1925 a Europa ela começou a se reerguer, né? Começou a recuperar alguns mercados consumidores e passou a comprar dos norte-americanos. Embora as exportações americanas ali tenham diminuído o seu ritmo tenham diminuído as exportações, o ritmo de produção naquela época, os Estados Unidos permaneceu o mesmo ritmo de produção. O que aconteceu? Né? Os Estados Unidos ficou com um estoque alto e os preços começaram a cair, então, e várias empresas foram à falência. Talvez o marco dessa crise tenha sido essa crise de superprodução tenha sido a queda das ações na Bolsa de Valores de Nova York, lá em 29 de outubro de 1929, que a gente conhece como a crash da Bolsa de Nova York, né? E foram necessários aí, doutor Vitor e pessoal, mais ou menos uns 10 anos para que o PIB americano voltasse aos mesmos níveis de 1999, certo? Desde que a China, ali em meados de fevereiro, e mais recentemente agora no Ocidente, né, fez a quarentena, o que aconteceu, né, o que a quarentena provocou em economia foi uma retração também sem precedentes na oferta. Por quê? Porque na quarentena as empresas se fecharam, né? E a oferta simplesmente parou, não tinha oferta de produtos. Para se ter uma ideia do tamanho dessa quarentena na China, né, das 500 maiores empresas do mundo, 300, falando, 300 empresas estão na província de Hubei. Tá? E aí,
puxando um pouquinho isso para o PIB, né? O PIB ele tem três grandes consumidores: as empresas, as famílias e o governo, certo? O que aconteceu nessa forte queda de demanda, né? As pessoas perderam renda porque perderam seus empregos ou estão perdendo seus empregos, as empresas fechadas não conseguiram produzir, né? E o governo, por consequência, perdeu a arrecadação. Minha expectativa, tá? Nós teremos sim uma recuperação, mesmo que pequena, eu estou falando agora em termos de Brasil, a partir do terceiro trimestre de 2021. Tá? Por quê? Porque nós somos grandes produtores de commodities e a China ela vai precisar consumir essas commodities. Isso vai ajudar bastante o Brasil. Nossas exportações de commodities respondem por mais ou menos 4% do nosso PIB. E durante uma guerra ou uma pandemia, eu gosto sempre de lembrar, né, que nesses momentos a gente tem uma aceleração do processo de mudança, um processo de mudança que já vinha em curso, né? Falo isso porque agora foi preciso a gente usar, como agora estamos usando essa tecnologia para conversar com o nosso pessoal, e nós estamos vendo a história mudando muito rapidamente, né? Que há 3 meses atrás, se nós víssemos as pessoas entrando em um prédio com máscaras, possivelmente, doutor Vitor, nós seríamos detidos aí por tentativa de assalto, né? E hoje Seria não. preso na hora. Sim, sim. E hoje quem está sem máscara é visto como um infrator, né? É. Eu tenho a convicção de que nós sairemos dessa crise muito melhores do que nós entramos. É. E na saúde, doutor Vitor, aí, o que a gente pode trazer com relação a esse momento, né, de como a gente vai reagir nesse momento? Uhum. Eu gosto muito dos dados históricos e vejo também que tu tá sempre com isso bem na ponta da língua, assim. Eu sempre gosto de dizer que a gente tem que tirar desse momento o que vem de proveitoso, assim, né? Tu falou um pouquinho ali entre o entre guerras, assim, 1929, a queda da Bolsa de Nova York e tudo mais. Lembro que nessa fase começou uma ascensão da mulher ao mercado de trabalho. Não menos do que 10 anos antes, a mulher começou a ter alguns direitos na Europa, ainda um pouco mais tardar nos Estados Unidos. E nos próximos 20 anos que se seguiam, a mulher ainda foi passo a passo ganhando espaço no mercado de trabalho. Foi então que, na Segunda Guerra, com a maioria dos homens indo à guerra, propriamente dito, e a necessidade de manutenção econômica dos países, foi que a mulher efetivamente ganhou espaço no mercado de trabalho, assim, né? E a gente, assim, de uma maneira assim muito esdrúxula, a gente deve isso à guerra, diríamos assim, né? Então, assim, eu acho que nesse período assim de crise a gente tem que entender aquilo que vem de bom também, apesar de estarmos todos sofrendo por isso, assim. Então, o que eu vejo dentro da área da saúde é que muitos dos processos que a gente tem como cuidado em saúde, eles vão mudar, né? A gente vai conviver com novos vírus, com novas infecções, de uma maneira quase que contínua daqui para frente. O mundo é globalizado, a gente entendeu que em 2 meses uma infecção na China ela pode estar aqui no Brasil. Então, acho que muitos dos processos de cuidar das pessoas, eles vão mudar a partir de agora. E o que a gente aprendeu com essa pandemia, talvez ele fique fixo, assim, né? Até o uso de EPI, né? As distâncias que as pessoas vão tomar na rua, né? O tipo de abraço que as pessoas vão dar, a autoconsciência de quando se está com infecção. Não se deve chegar a abraçar, apertar uma pessoa. Eu vejo pelos meus próprios colegas que, apesar de eu ser especializado em emergência, há na medicina uma série de colegas que trabalham em emergência, não sejam talvez a sua primeira especialidade, ou talvez tenha isso como um segundo trabalho, e que durante a pandemia tiveram que se atualizar em larga escala para entender aquilo que estava se passando. Então, a pandemia ela serviu até de aprendizado, assim, para a grande maioria dos colegas, no caso de intubação, no caso de como mexer no ventilador, no caso de como se comportam as doenças, de como se comporta a transmissão, ou mesmo de como ler um bom trabalho científico. Isso a gente acabou aprendendo na marra, assim. Então, eu consigo olhar o lado positivo aqui da pandemia. Em cima disso, eu sei que isso vai ser definitivo para nossa geração, assim, né? Dentro da área da saúde. É claro que
todos nós esperamos, né, que em mais ou menos tempo isso passe e a gente vence esse episódio. E o que a gente tem que extrair é a história e as mudanças que vão vir em definitivas, né? Eu posso elencar tecnicamente uma série de coisas que eu acho que vai ficar definitivas, principalmente nos processos que a gente faz dentro da própria medicina, que teoricamente se eu falasse aqui também seria irrelevante, mas que eu vejo que mudou muita coisa ali dentro do nosso hospital e não são coisas pro coronavírus, são coisas para a vida, assim, né? E quem vai ganhar com isso no futuro serão os próprios pacientes ou a própria população consumidora de saúde que vai daqui a 1, 2, 3 anos entender um médico mais preparado do que o que a gente tinha antes dessa pandemia, assim. Ok, pessoal, eu vou lembrá-los de deixar as perguntas aqui nos comentários, certo? Para que o nosso pessoal nos encaminhe. Daqui a pouquinho a gente vai responder as perguntas que forem surgindo. Doutor Vitor, eu vou trazer agora um tema que me parece ser o mais polêmico, talvez, da nossa conversa hoje, certo? Que é a nossa opinião com relação ao isolamento social. Eu acho que esse é o tema que o pessoal vai acabar trazendo aí também nas perguntas, mas eu já vou me antecipar a eles. Eu recentemente recebi um vídeo no WhatsApp e me pareceu muito legal, assim, até algumas coisas, alguns insights aqui para eu conversar com vocês agora. Mas está muito claro para mim, doutor Vitor, que me parece que houve, mais uma vez, né, uma divisão na nossa sociedade e o pessoal já tem classificado os isolacionistas e os negacionistas, né? Eu queria trazer essa questão dessas duas correntes ideológicas aí. É muito compreensível para mim que os empresários queiram trabalhar para honrar suas contas e pagar seus funcionários. É muito compreensível, certo? Também é compreensível para mim que as pessoas queiram ficar em casa para proteger os seus entes queridos do vírus, certo? O que eu queria falar aqui é que a maioria das empresas, em termos econômicos, não tem dinheiro em caixa para manter as suas portas fechadas e ainda assim, né, pagar fornecedor, pagar empregado, aluguel, impostos, ou seja, eles querem voltar para não falir, para não demitir, né? Não são aí genocidas que querem matar todo mundo, né, doutor? Mas, contudo, a maioria das pessoas que quer ficar em casa também não são vagabundos ou preguiçosos que querem ficar em casa de perna para o ar, né? A grande maioria está morrendo de medo, né? Eu mesmo tenho medo de pegar esse vírus, né? E de perder, assim, eu também tenho medo de perder de querida, ou porque temos filhos com doenças respiratórias, ou porque moramos com os nossos pais e nossos avós. Eu consigo compreender também. Ah, quem é que nunca mudou de opinião algumas vezes durante essa crise aí, né? Eu vi uma reportagem lá de uma empresa demitindo e eu penso, meu Deus, nós temos que voltar a trabalhar, né? Aí depois eu vejo uma reportagem sobre a Itália e os Estados Unidos e eu digo assim, caramba, temos que nos trancar aí até 2021, né? Eu, eu sou sincero em dizer que nenhum cenário agrada. Seja o É, vírus matando milhares de pessoas ou um cenário devastador, né? Porque, doutor Vitor, tanto a miséria, né, quanto a fome e a violência também. Eu te pergunto daí também depois, aí tá alguém, ou para o nosso pessoal, né? Tô, né? Se alguém está preparado para perder o seu sustento, também não tô, né? Eu queria que vocês entendessem uma coisa: não existe uma resposta fácil. Tá todo mundo morrendo de medo. Então, se eu pudesse trazer uma mensagem hoje para esta mente se respeitem, certo, pessoal? Respeitem o desespero do empresário, o desespero de quem está em casa protegendo a sua família. Parem de semear o ódio, palavras rudes, porque ali pode ter um ser humano de bem com uma opinião diferente da sua. E, mais uma vez, a gente não está em campanha política, ok? Pratiquem a empatia, pessoal. Doutor Vitor, passa a bola aí para falar sobre o isolamento ou não. vamos lá, eu acho que antes de tudo é importante lembrar que eu também sou empresário, né? Aproximadamente a média das empresas brasileiras, elas têm 20 dias de, de fluxo de caixa.
20 dias de fluxo de caixa, se a gente for levar em consideração o tempo que a gente já ficou parado, uma boa parte delas já quebraram, né? Então, é mais do que visível a necessidade de uma intervenção federal para que possa manter a estabilidade econômica no Brasil, tá? O segundo ponto, quando a gente fala sobre opiniões, eu acho que isso é muito válido, a gente precisa aprender a debater com pessoas que não pensam como a gente e se manter a cabeça aberta para que a gente possa também mudar de opinião. E eu fico muito lisonjeado por estar tendo essa live contigo aqui também, César, por esse motivo. Mas é importante dizer que a gente não está mais 20 anos atrás. E hoje, a pessoa ela pode ser um famoso do futebol, do esporte, ela pode ser um famoso da televisão. As pessoas elas querem saber qual é a posição binária que essa pessoa pode ter. É a favor do isolamento ou é a favor de abertura do comércio? E isso é um apelo popular, mas ao meu ver errado. Assim, a gente não tem sistemas binários para resolver tudo, né? Inclusive, eu uso essa fala para puxar para aquilo que eu vou falar agora, é que o Brasil, ele é um país que ele são vários países dentro dele. Quando a gente vai comparar com o Irã, com Itália, com Espanha, isso são frações daquilo que é o Brasil, né? Então, quando alguém me diz assim, tu acha que o Brasil deveria abrir a economia, tu acha que o Brasil deveria fechar? Eu digo, o Brasil não é uma coisa, né? Eu vejo hoje, assim, cidades como Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, talvez atingindo aquilo que é o seu limite da unidade de saúde de UTI, e vejo os estados do Sul, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com 10, 15% de ocupação dos seus leitos de UTI. Então, assim, a gente tem que olhar para aquele local com as suas devidas peculiaridades, né? Então, se eu fosse fazer uma defesa hoje de uma abertura gradual econômica, com passos até um pouco mais largos, de Santa Catarina, talvez eu seria mais favorável a isso, né? Agora, tu pega uma unidade, por exemplo, de Manaus, onde já está 120% de capacidade das UTIs locais, você incentivar uma abertura do comércio, um contato interpessoal maior, talvez seja esse o colapso da economia, entendeu, César? Já que as duas coisas elas andam juntas. E tu não pode achar que o Brasil, ou vamos supor aqui Manaus, com 200, 100 mortes diárias, vai abrir a loja e alguém vai lá na tua loja, né? Não vai acontecer isso também, né? Então a gente tem que ter uma consciência que a saúde ela dita a regra também da economia e as pessoas que também sobrevivem pela economia e que não estão passando por problemas de saúde têm que entender que esse processo ele precisa acabar rápido para que a sua vida volte ao normal também. Então, primeiro nós temos vários Brasis e a gente tem que entender que a saúde ela também diz respeito à economia, tá? Foi o que a gente viu aqui também em Santa Catarina, uma abertura gradual do comércio, uma estabilidade da crise sanitária. E o que a gente acabou vendo foi que o comércio ele ainda não atingiu assim, né? Ele ainda não atingiu a sua estabilidade. Entretanto, a grande maioria das lojas que se inseriram no online, elas conseguiram atingir talvez 3, 4, 5 vezes aquilo que vendiam online antes, ou aquelas que não tinham plataforma online começaram a ter uma certa vivência pela plataforma online. Então, as pessoas acabaram se mudando até no modo de fazer economia em si, né? Então, eu vejo com maneiras diferentes dentro do próprio Brasil, assim, tá? Eu acho que no segundo momento eu vou falar um pouco sobre isso, que como não tem vacina, a gente precisa de exposição, tá? Para esse vírus vir a passar, para a gente resolver essa crise sanitária, né? Chama-se imunização de rebanho. Então a gente precisa ter esse contato. Ele só precisa ser regulado e esse termômetro dele precisa ser essa ocupação dos leitos de saúde da sua localidade. César? Eu acho que eu não estou te escutando.
César? Bom, enfim, César, eu vou concluindo então, enquanto tu vai arrumando o teu áudio. Então, eu acredito em vários cenários. Eu acho que a gente teve nessa pandemia uma coisa que eu achei que ficou muito clara, assim, que foi basicamente um movimento populacional anticientífico, o que eu acho que isso é muito grave, assim, sabe? As pessoas elas acabaram negligenciando os fatos científicos. Isso, até boa parte disso também veio por uma classe política que também confrontou o que é a ciência, o que eu tenho uma pena disso também, tá? Acabamos tendo ações que são anticientíficas e eu acho que isso ainda está disponível para a gente utilizar como individualidade nas localidades, nos estados aqui do Brasil, e cada unidade dessa aí pode resolver federal que envolvesse todos os estados ao mesmo tempo, até porque a gente está vivendo realidades totalmente diferentes entre sul, norte e tudo mais. Pessoal, então, muito legal aí a gente ouvir essas duas posições com relação especificamente ao nosso posicionamento sobre a questão do isolamento social. Vou lembrar mais uma vez aqui, as perguntas que vocês fizeram já ficaram registradas, o nosso pessoal nos passa daqui a pouquinho, a gente já vai entrar no momento de perguntas e também lembrar aí de que o pessoal que está entrando deixe para a gente aí, por gentileza, o local de onde vocês estão falando, para que nós possamos, então, identificá-los, ok? Mais uma vez, desculpa aí pela falha aí na comunicação. Para a gente encerrar essa primeira parte, doutor Vitor, e respondermos as perguntas do nosso pessoal, eu queria trazer um pouquinho agora do que a gente pode trazer de bom, né? Do que a gente pode trazer de aprendizado com essa crise. Eu vou começar trazendo aqui a minha linha de raciocínio sobre esse tema, depois passar a palavra ao senhor. O que eu posso trazer de bom dessa crise, né? Vamos ver lá. Primeiro, eu acredito particularmente que nós aprenderemos aí na marra que nós temos que ser mais transparentes e que todos devem fazer parte da solução. Eu particularmente acredito muito nisso, né? Me parece faltar um pouco de transparência aí em alguns números. Nós temos que criar uma cultura, e aí eu trago muito essa questão, principalmente para as empresas e também na questão do ensino, porque o ensino teve que se reinventar agora, né? O pessoal das faculdades aí sabe muito bem disso. Nós temos que criar uma cultura baseada na agilidade, na adaptabilidade, né? E acima de tudo, com muita humildade, gente, tá? Nós temos que agir baseado também em fatos e dados, ok? Muita fake news rolando, a gente tem que cuidar com o que está sendo publicado, né? Aproveitar esse momento aí para a gente eliminar as despesas desnecessárias, né? E eu acho que o senhor trouxe lá no início da sua fala a questão da gente rever todos os nossos processos, né? E isso traz não só para a saúde rever os seus processos, como também para as empresas reverem os seus processos, as entidades de ensino têm que rever seus processos, porque há sempre muita oportunidade, certo? Lembrar que sempre a última crise é a pior de todas, tá? Já passamos por outras, vamos passar sem sombra de dúvida com essa. Mas eu estava tratando ali, Vitor, dessa questão do que a gente pode trazer de bom ou tirar de bom dessa crise, né? E eu queria ouvir um pouquinho de ti aí, o que tu pensas aí que a gente pode tirar de bom dessa crise. Eu acho que o meu primeiro ponto, assim, é o ponto mais técnico, é aquilo que eu posso falar com mais propriedade, né? Eu acho que a mudança na maneira de atendimento, ela, por parte dos médicos, ela evoluiu muito. Isso foi interessante também. Eu vejo pela minha evolução e pela evolução dos meus colegas, eu achei que foi muito interessante. Eu acho que o segundo ponto foi um aprendizado da população do que é um serviço de emergência
e, e uma real necessidade de procurá-lo, entender um pouco também sobre o fato de que você está pouco doente, entrar num ambiente adoecido pode também ser um novo problema para você. Um outro ponto, eu entendo, foi uma conscientização das pessoas sobre ser uma vertente de contágio. Eu digo isso no sentido de que populações e cidades, países que convivem com pandemias um pouco mais do que nós aqui do Ocidente, eles têm essa cultura de usar máscara, de se reservar, de não cumprimentar, de não encostar a mão, de não fazer apertos, de mais fazer cuidados de longe. Então, com tudo isso, eu acho que vai vir um pouco para o Brasil também. E isso não deixa de ser, apesar do afastamento social, não deixa de ser questão de saúde pública, não deixa de ser uma proteção sanitária. Então, eu vejo também com bons olhos esse novo aprendizado na área da saúde, tá? Na área econômica, que também, da minha parte, como empresário, eu acho que a gente aprendeu muito, principalmente no que envolve tecnologia e assistência remota. Na minha área especificadamente, né, a gente aprendeu como disseminar informação remotamente. Nós aceleramos todos os nossos processos digitais em questão de 30 dias, nós botamos todas as plataformas em dia, coisa que a gente estava pensando em fazer há um ano atrás, em um mês a gente resolveu que tem que fazer e fez, e isso vai ficar também para a posteridade. Vejo outros colegas também que eram do ramo alimentício ou mesmo do ramo de vendas de varejo, vejo eles também evoluindo para esse lado online, gente que não nem tinha imaginado lançar uma plataforma recente, e isso ficou. E, enfim, isso são coisas que ficam para a posteridade, né? Não são coisas que vão embora, são coisas que vêm e que ficam, tá? E eu acho que isso a gente vai aprender. Quem vai ganhar realmente é o consumidor, não só da linha da saúde, mas o consumidor geral, né? De novo, né, César? Acho que é complicado aí, infelizmente. Mas assim, pessoal, ó, o César ele é super solícito assim na resolução e responder as perguntas. Eu acho que ele deixa o Instagram dele aí também como possibilidade de contato, o próprio CREA Júnior. Caiu novamente, ele está tendo um problema muito sério ali com a questão do áudio. Eu agradeço a todo mundo aí a presença, a gente já está correndo aí 50 minutos de live, um problema técnico bem sério. Mas eu agradeço todo mundo aí que participou, agradeço também o pessoal do CREA que me convidou para estar nessa live e acreditar, enfim, na minha pessoa, na minha figura, como ser uma fonte de informação também em cima do coronavírus. E quem está na linha de frente, quem está vivendo tudo isso aí, sabe como é importante disseminar uma informação verdadeira e técnica, tá? Então eu deixo aqui o meu ok aqui, tá, César? Muito obrigado também pelo convite, muito obrigado ao CREA. E eu fico à disposição também pelo meu Instagram, @VitorBeninca. Eu tenho me dedicado bastante a não só a parte técnica do coronavírus. Um grande abraço, gente. César, Camila, muito obrigado a todos aí, viu? Pessoal, eu peço desculpas, realmente está muito complicado tecnicamente, então eu vou deixar meu recado final aqui para gravar, certo? E aí depois ficar disponibilizado aí no Stories do CREA Júnior, tá? Eu realmente peço desculpas aí pelo ocorrido. Nós testamos tudo, fizemos várias tentativas anteriores aqui, mas realmente a tecnologia nos deixou na mão hoje aqui. Eu não sei dizer exatamente o que ocorreu, mas vai ficar aqui nos stories, então, toda a nossa conversa, né? É uma pena que a gente não conseguiu responder as perguntas, mas todas ficaram anotadas e sem sombra de dúvida, nós vamos responder a todas aí, então, e mandar aí no privado para cada um de vocês ou deixar aqui mesmo no histórico, tá? Eu só vou então deixar meu recado final para deixar registrado aqui, certo? Pessoal, reverencio a todos mesmo que perderam já os seus entes queridos, reverencio a todos que estão aí chorando seus mortos,
reverencio a todos que nesse momento estão transformando o mundo e também aos que estão aí na linha de frente no enfrentamento dessa crise, tá ok? Eu tenho certeza que nós vamos sair melhores, que nós vamos superar tudo isso aqui, né? E vamos sair juntos e construir, sem sombra de dúvida, um novo amanhã, tá? Muito melhor e com um novo olhar para a cooperação, ok? Obrigado ao CREA Júnior pela oportunidade, parabéns ao CREA Júnior por todas as organizações dessas lives, está muito joia, né? Vocês são fera, vocês podem contar comigo, com a CredCreia, certo? E uma boa noite a todos e mais uma vez desculpa pelo ocorrido aí. Um grande abraço a todos, um beijo no coração de vocês, um excelente final de semana e obrigado por terem nos assistido, ok? Agradeço a todos aí. Um grande abraço. Ó, o André Vargas aí. Alex. CREA Júnior Criciúma, parceirão também. Obrigado. Jéssica, obrigado. Vitória também. Carla, muito obrigado também por ter assistido. Uma boa noite, André. Tudo de bom para você aí. Mais uma vez, desculpa aí pelo ocorrido, gente. Obrigado, Jéssica. Valeu, Alexandre. Valeu, Alex. Valeu, Flávia. Vitor. A Vitória, Marina. O Araranguá aí também. Valeu, Vargas. Nosso carioca. Oi, Camila. Desisti não. Vim aqui fazer minhas considerações finais para deixar gravado. Seu Wagner, Dona Miriam. Valeu, obrigadão mesmo, gente. Tudo de bom. Valeu, Rodrigão. Grande abraço, amigo. Gilmar. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns a você aí que está à frente também desse projeto aí. Eu tenho muito orgulho aí do nosso CREA Júnior Santa Catarina. É um exemplo para o país inteiro, né? Vocês são fera, gurizada. Então tá bom. Fechou? Uma grande boa noite para vocês. Um excelente final de semana. Brigadão aí, viu?